Manipulação. Mas você, mulher, infelizmente, acaba sendo a maior vítima, né? É aquela que é a mais vulnerável à manipulação emocional. Agora, você sabia que a negação, que faz parte do trio tóxico manipulador, né? É um comportamento emocional que, apesar de natural, apesar até de nos proteger quando a gente é jovenzinho, é altamente destrutivo depois da idade adulta? Vem comigo que nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Fala, Vagalume, tudo bem? Biano aqui. Olha só, nós, ao longo do nosso crescimento, da nossa infância, né, adolescência, nós passamos por diversas fases e essas fases, elas nos ajudam a crescer, a adquirir experiência de vida. Nesse processo todo, existe uma coisa chamada negação emocional. A negação emocional, lá atrás, quando a gente era pequenininho, fazia parte de um processo natural de proteção da personalidade daquele indivíduo, daquela criança. Então, toda vez que a criança estava prestes a passar por uma situação de provação emocional e, de alguma forma, ameaçasse essa jovenzinha, essa criancinha, e emocionalmente a negação ia lá e minimizava o problema. A gente vai entender melhor como é que a negação faz isso, tá? Agora, a questão é a seguinte: apesar do processo de negação ser algo natural e, até certo ponto, positivo quando a gente é pequeno, passa a ser altamente disfuncional, destrutivo e perigoso quando a gente assume uma idade maior, né? Quando nós nos tornamos adultos. Principalmente por conta do que está envolvido no processo de negação. Presta atenção no que o tio Álvaro vai falar para você aqui. Imagina a seguinte situação: uma mulher jovem começa a sentir a necessidade de ter um companheiro, né? De ter ali um parceiro, um marido, um namorado, enfim. E, automaticamente, ela começa a prestar atenção nos meninos à sua volta. De repente, ela presta atenção em um em especial que mostra ser quase que um macho alfa, por assim dizer, na escola, né? É um pouco mais briguento, até mais violento, boca suja, né? Se porta, tem uma postura um pouco mais até arrogante. E se um adulto olhasse, ele poderia até virar e dizer assim: meu Deus do céu, que pessoa infantil, né? Que pessoa boba. Agora, aquela jovenzinha que tá ali, ela talvez de início passe a encarar aquele moleque como um rapaz, por assim dizer, um pouco mais tolo, agressivo. Ao passar do tempo, conforme o tempo vai passando, ela vai meio que minimizando as coisas. Começa a pensar que talvez ele não seja tão mal assim. Talvez ele haja dessa forma só com as pessoas que demonstram fraqueza ou só com as pessoas que o ameacem de alguma forma. Afinal de contas, ele não é tão boca suja assim, ele não é tão agressivo assim. Ele dá risada quando está brincando com os amigos ou quando está praticando algum esporte com os amigos. Ou seja, essa jovem, ela começa a passar a mão na cabeça dos defeitos. Ela começa a entrar em fase de negação seletiva, quando aquilo que se vê é altamente disfuncional, perigoso, é um comportamento que pode sim ameaçá-la. Se ela vir a ter um relacionamento com esse jovem, com esse rapaz, ela pode inclusive sofrer abuso, tanto físico quanto emocional e até sexual. Porém, pelo fato dela estar negando a realidade dos fatos, ela acaba minimizando a situação, minimizando as coisas, colocando os defeitos visíveis de lado e, por meio da negação seletiva, acaba por se permitir entrar num relacionamento com uma pessoa tóxico-abusiva. Agora vamos trazer para a realidade, talvez para a tua realidade que está aí do outro lado da telinha do celular ou do computador. Para pensar nas pessoas à sua volta, ou talvez até na tua própria vida. Quando você estava prestes a se relacionar, independente se você é homem ou é mulher, independente do teu gênero, independente inclusive da tua opção sexual. Quando você estava prestes a se relacionar com alguém, você conseguia realmente ver a realidade dos fatos à sua frente? Ou você tinha e ainda tem a tendência de passar pano quente, por assim dizer, na situação? De negar a realidade nua e crua que está na tua cara, que está na tua frente. Se você tem essa tendência de negar a realidade clara que está na tua frente, saiba que isso acontece muito provavelmente porque a negação ela está servindo como uma muleta emocional para você literalmente se proteger contra 4 principais sentimentos que nos são extremamente desconfortáveis. Eu até anotei aqui para eu não me perder, por assim dizer. Ansiedade, raiva, dor, e aqui dor emocional, e medo. A negação ela entra justamente para nos proteger desses 4 sentimentos altamente ruins. Ansiedade. A ansiedade produz inúmeros distúrbios fisiológicos e emocionais. Talvez você já tenha visto um vídeo meu aqui falando a respeito disso. Inclusive tem treinamento meu aqui que ajuda você a eliminar a ansiedade ruim da tua vida. Vai aparecer o card aqui em cima, tá? Então a ansiedade, ela nos afeta profundamente, ela nos machuca profundamente se ela estiver num nível disfuncional, num nível ruim.
Então, para que essa ansiedade, para que nós não nos tornemos mais ansiosos, a negação entra e começa a colocar pano quente nas coisas. A gente começa a pensar assim, ó, eu não preciso me preocupar tanto assim, porque a situação também não é assim tão grave, essa pessoa também não é tão ruim, ou essa minha amiga não é tão isso ou tão aquilo. Negação seletiva começa a vir, começa a te ajudar a diminuir o teu grau de ansiedade disfuncional, só que também de uma maneira completamente disfuncional, tóxica. O segundo ponto que eu falei é a raiva. Toda vez que nós começamos a sentir raiva, e a raiva é um sentimento altamente tóxico, afeta diretamente vários órgãos do nosso fisiológico, a negação ela também entra, muitas vezes, em ação para poder minimizar a situação. Quando nós estamos prestes a passar por uma dor emocional muito forte, a negação também vem. Quando nós estamos prestes a sentir um medo muito grande, talvez do nosso parceiro ou parceira, pode ser que a negação também entre em ação, venha e coloque, por assim dizer, panos quentes. Tudo isso faz com que você se torne altamente vulnerável à manipulação emocional. Altamente vulnerável. Porque o relacionamento tóxico abusivo, aquela pessoa que é o teu algoz emocional, ela vai utilizar os principais aspectos da negação, em especial a seletividade, para poder dominar sobre você. É o famoso bate e assopra. A pessoa vem, comete uma agressão contra você e depois se finge de bonzinho. Isso faz com que aquele impacto inicial negativo que você sofreu seja quase que imediatamente depois minimizado pela negação, pela seletividade na negação, porque aquele indivíduo que te agrediu pouco antes, às vezes minutos ou segundos atrás, agora está demonstrando, e uma aspas eu coloco em volta de demonstrando gigantesca, demonstrando arrependimento. E isso vai literalmente detonando a tua autoestima, destruindo você aos poucos. É como se você tivesse uma camada de blindagem natural. E conforme esse tipo de processo comportamental tóxico-abusivo passa a fazer parte da tua vida, passa a acontecer com você, essas camadas de blindagem, como se fosse a camada de uma cebola, elas começam a ser retiradas aos poucos. A sua blindagem emocional começa a ser estreitada, começa a ser diminuída cada vez mais. Até o ponto de você não ter mais nenhum tipo de proteção emocional. E o que sobra? Os 3 comportamentos altamente destrutivos que fazem parte do trio tóxico da manipulação emocional. E nesse vídeo eu estou me atendo só à negação. Depois a gente vai falar sobre os outros 2, tá certo? Em outro vídeo a gente vai falar sobre os outros 2. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Isso que eu falei até esse momento, está fazendo sentido para você? Fez sentido esse nosso bate-papo de hoje? Então, faz um favor para mim, me apoia aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, porque assim como esse conhecimento está fazendo, né, apoiando você, está fazendo sentido para você, eu tenho certeza, com a tua inscrição, com o teu compartilhamento, com o teu comentário aqui embaixo, o YouTube vai entender que esse vídeo ele é ainda mais relevante e vai distribuir esse vídeo para ainda mais pessoas. E se você é inscrita ou inscrito nesse canal, clica no sininho aí de ativação, porque você vai ver que agora em 2023 vai ter muito conteúdo novo todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, tá? Estou preparando algo muito legal para você, conteúdo que vai falar desde como você cuidar da tua saúde física, utilizando produtos 100% naturais e sem contraindicação, até como melhorar cada vez mais o teu emocional e sair das garras de manipuladores emocionais, como o vídeo de hoje, por exemplo, vem falando a respeito disso. Agora que você já deu o teu like, espero que tenha dado o teu like, se inscreveu no canal, clicou no sininho e fez o teu comentário, deixa eu dar para você uma dica importante do que você pode fazer para começar a quebrar esse ciclo vicioso da negação emocional que está abrindo brecha para que você sofra manipulação. Talvez não seja, você ainda não esteja passando pelo processo de manipulação emocional, mas o fato de você ter uma predisposição à negação e o fato da negação ter esse aspecto de seletividade, existem grandes chances de você sim ser manipulado emocionalmente em breve, caso isso já não esteja acontecendo. Uma das coisas importantes a ser feito é o seguinte: tenha uma mente focada e realista, veja a realidade dos fatos. Anota num papel, tá de olho em alguém? Anota o comportamento num papel. Sem filtro, simplesmente anote o que essa pessoa fez, como se fosse um diário de acompanhamento dessa pessoa. E aí no dia seguinte, 1 dia, 2 dias depois, releia esse diário. Releia as suas anotações. E você vai perceber assim, puxa vida, mas eu anotei isso sobre tal pessoa, mas eu não percebi que ela ou ele agia dessa forma. Meu Deus, mas isso daqui é muito ruim para mim. Quando você tira o fator emocional de lado, quando você relê uma anotação seca, ela vai jogar você no status de realidade. Agora, caso você já esteja comprometida, mas sinta no fundo, assistindo esse vídeo, perceba lá no fundo do teu coração, tem alguma coisa errada com essa pessoa, peça apoio, peça ajuda, peça que alguém de alta confiança sua, que não seja, não penda nem contra nem a favor, seja o mais neutro possível, venha e faça essa anotação para você. Peça para que essa pessoa preste atenção no comportamento
do indivíduo que você está olhando, seja ele homem, seja ela mulher, e faça uma anotação. Faça como se fosse um diário comportamental. 2, 3 dias de observação é suficiente. E aí depois peça para que essa pessoa leia para você as anotações e raciocine com você a respeito. Isso vai trazer você para um status de realidade um pouco maior e vai ajudar você a diminuir cada vez mais a negação que está se instalando aí na tua mente e está sendo altamente seletiva, minimizando os defeitos do outro e potencializando até uma pseudo-qualidade, porque nem é qualidade. Na realidade, você vai ver que o segundo aspecto do trio tóxico manipulador potencializa ainda mais a negação seletiva, e é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Espero que tenha gostado, beijo no teu coração, fique em paz, fique com Deus e até a próxima. Tchau.